Ele é um lerdão que começa a namorar a sua professora da escola. Eu sou o tio Rock, e bora pro vídeo! A história começa com um cara meio esquisito chamado Saki, um estudante comum de uma escola qualquer. Mas hoje o dia dele está longe de ser normal, e ele não entende nada do que está acontecendo. A porta do banheiro está quebrada e não fecha direito. De repente, uma professora irritada lhe dá uma bronca, perguntando o que ele está fazendo ali. Saki, confuso, responde: "Ué, professora, esse é o banheiro dos meninos." Acontece que o banheiro feminino está interditado para limpeza, então ela teve que usar o dos garotos. Sem paciência, manda Saki sair logo, mas a porta emperra, deixando os dois presos. Saki fica em pânico, já que essa professora é temida até pelos alunos mais bagunceiros. Ele acha que vai se dar mal, mas de repente ouve vozes de outros alunos entrando no banheiro. Ele pensa que está salvo, mas a professora o segura, desesperada para que ninguém descubra a situação. Kana já está quase perdendo a paciência quando de repente uma bola é chutada pela janela, assustando-a e fazendo-a acionar a descarga sem querer. Confusa e furiosa, ela decide que Saki precisa esquecer o que aconteceu. Passa uma semana, e para o azar dela, Saki ainda não esqueceu de nada. Ao lado dele está Suzuki, um amigo que parece bem mais velho. Enquanto pensa em matar a aula, Saki encontra outra professora, chamada Mayu, e decide se esconder na enfermaria. Mas inesperadamente, ele dá de cara com Kana novamente. Ela percebe que ele está cabulando aula, então ele mente, dizendo que torceu o tornozelo. Acontece que Kana também não está se sentindo bem, mas como não há ninguém na enfermaria, ela pede que Saki pegue um remédio para ela. O problema é que o jeito de usar o remédio é meio estranho, deixando os dois constrangidos. Enquanto Saki a ajuda, Mayu entra na sala de repente, pegando-os de surpresa. Sem pensar muito, Kana puxa Saki para debaixo do cobertor para se esconder. Depois de ver que Kana está bem, Mayu sai da sala, e Kana agradece Saki por ajudá-la. No dia seguinte, Saki acaba pegando um resfriado. Kana percebe que passou a gripe para ele e fica preocupada, mas logo lembra que ele fingiu estar machucado, o que a deixa irritada. Como vingança, decide dar um castigo nele. Mais tarde, Saki encontra Kana na lavanderia e se surpreende. Acontece que ela foi pega pela chuva e está encharcada. Saki sugere que ela coloque as roupas na secadora, mas isso a irrita, já que essa é a única roupa que ela tem. Então ele empresta algumas roupas suas para que ela possa esperar enquanto as delas secam. De repente, começa uma tempestade forte, e Kana, assustada, se agarra a Saki, deixando-o sem jeito. Para piorar, a lavanderia fica sem energia, e a secadora para de funcionar. Eles tentam encontrar uma solução, mas o disjuntor está muito alto. Kana pede que Saki a levante para alcançar o interruptor. Ele aceita, mas no momento exato, um trovão ecoa, assustando Kana e fazendo Saki dar um passo para trás. O problema é que, nesse movimento, ele acaba vendo algo que não devia, deixando-o ainda mais envergonhado. Sem saber o que fazer, Kana sugere que Saki sente nos ombros dela. Porém, ao fazer isso, ela sente algo pressionando sua cabeça, o que a deixa furiosa. Sem hesitar, ela dá um golpe nele. Mais tarde, Saki volta para a casa da mãe. Para sua surpresa, encontra Kana lá. Acontece que sua mãe pediu para Kana cuidar da sua irmãzinha, Chio, já que as duas eram amigas de infância. Saki fica surpreso ao ver alguém tão intimidador como Kana tentando cuidar de crianças. Mas ela quer provar que consegue. O problema é que Chio começa a chorar assim que vê Kana, o que a deixa frustrada. Acontece que Chio sempre chora quando ela se aproxima, deixando Kana desanimada. Os pais de Kana sempre a incentivaram a casar e ter filhos cedo, e Saki acha que isso a fez criar padrões muito altos para um parceiro. De repente, Kana percebe que as qualidades que busca em um homem são as mesmas que Saki tem, deixando os dois sem graça. Para aliviar o clima estranho, eles decidem dar um banho em Chio. Saki tenta manter a calma, mas não está sendo fácil, porque Kana está de maiô. Ele precisa se segurar para não pensar besteira. Mais tarde, a mãe de Saki agradece Kana pela ajuda e sugere que ela se case logo, até mencionando Saki como opção. Sabendo que ele se encaixa no perfil dela, Kana sai toda sem jeito, mas não para de pensar no beijo que deram. De repente, ela vê Saki arrumando a cama de Chio e acha que ele quer dormir com ela, o que a deixa furiosa. No dia seguinte, Saki encontra Kana no seu quarto e se surpreende, já que o local está cheio de jogos e mangás escondidos. Ela está ajudando a limpar, pois sua mãe pediu. De repente, Saki entra no quarto e vê Kana com sua expressão intimidadora de sempre. Sem medo, diz que ela deveria tentar ser mais fofa. Kana começa a perder a paciência e, sem querer, puxa um álbum de fotos antigo, o que surpreende Saki. Ele se lembra de ter conhecido Kana quando era criança. Kana explica que, quando estava prestes a se formar, duvidava de sua capacidade de ensinar, pois achava que não conseguia se comunicar bem com as crianças. Mas um dia, viu um garoto entrando em um rio e pulou para salvá-lo. Depois, levou-o para casa e cuidou dele. Ela repreendeu ele por ser tão impulsivo, ainda mais no inverno. Acontece que ele queria crescer mais rápido, porque ouviu dizer que tomar banho no rio ajudaria nisso, mas a Kana explicou que isso não o tornaria adulto. De repente, Kana percebeu que tinha facilidade para interagir com crianças. Ao ver o sorriso inocente de Saki, ela decidiu se tornar professora.
Nesse instante, Kana se sente grata ao garoto por ter inspirado sua vocação no ensino. Enquanto isso, Sake acha que isso é um castigo para os alunos. Ele percebe que a culpa é toda dele, mas Kana não sabe o nome do garoto do passado. Então, a mãe de Sake revela para ela. Quando Kana descobre que o garoto era Sake, imediatamente o abraça, pois sempre quis agradecê-lo. Sake sugere que Kana se torne noiva de Sake, deixando-a envergonhada. Ela rapidamente sai da sala para dar privacidade a eles. Ainda eufórica, Kana se agarra a Sake e de repente vê um mangá romântico na coleção dele. Ela sugere que Sake faça algo romântico com ela, o que o deixa tímido, mas ele percebe que Kana está solta demais. De repente, Tio entra no quarto, mas Kana se recusa a soltar Sake e insiste para que ele a beije. Quando Sake está prestes a beijá-la, lembra que eles são professora e aluno, e se preocupa com o impacto disso na carreira de Kana. No entanto, Kana age sem pensar e o beija, deixando Sake desconfortável. De repente, a mãe dele entra no quarto e acredita que os dois estão se dando bem, o que o deixa ainda mais sem graça. Então, ele decide levar Kana para casa. Na manhã seguinte, Saki vê Kana na escola e percebe que ela parece ter esquecido tudo do dia anterior. Mas na verdade, ela também está sem jeito. A família de Saki tem uma viagem planejada para a praia, mas ele não entende por que Kana está lá também. Kana, por outro lado, parece animada. Acontece que a mãe de Sake a convidou, acreditando que ela logo se tornará esposa dele. No entanto, Sake acha isso improvável. Sua mãe então afirma que Kana gosta dele, o que o deixa surpreso. Ela então sai, deixando-os a sós. De repente, Kana convida Sake para nadar no mar. Eles encontram um local lindo, mas Sake ainda se sente um pouco desconfortável. De repente, Kana pede para ele passar protetor solar nela, o que o deixa corado. Então, Sake pergunta se ela gosta dele, e Kana responde, "Eu te amo muito", deixando ambos ainda mais envergonhados. De repente, Kana sente algo estranho, e Sake corre para ajudá-la. Porém, percebem que a área está cheia de cobras marinhas venenosas. Kana teme ter sido picada e entra em pânico, pois não quer partir sem ouvir os verdadeiros sentimentos de Sake. Então ele decide sugar o veneno. Ao descobrir que a mordida foi no bumbum de Kana, Sake fica sem graça, mas precisa agir rápido. Kana desmaia, e Sake chama uma ambulância. Kana se recupera, e quando Sake descobre que o relacionamento deles está avançando, fica radiante e decide deixá-los ainda mais à vontade. Kana agradece a Sake por salvá-la, e em seguida, os dois vão a um casamento juntos. Sake menciona que após a formatura, irão retornar àquele local, deixando Kana vermelha de vergonha. Ela imediatamente dá um soco nele. Na noite seguinte, Kana sai para jantar com Mayu, que pergunta sobre seu relacionamento com Sake, deixando Kana sem saber o que dizer. De repente, Sake liga para ela, o que a deixa muito feliz, enquanto Mayu se sente sozinha. Acontece que Mayu tem interesse em Suzuki, mas não sabe como se aproximar dele. Na manhã seguinte, Suzuki descobre que Sake está namorando Kana, o que o surpreende. Sake pede para ele manter isso em segredo, mas agora Suzuki terá que almoçar sozinho, pois Sake passará os intervalos com Kana. Isso choca Suzuki, já que ninguém na classe quer conversar com ele. Nesse momento, Suzuki se sente solitário, mas Mayu aparece e o convida para almoçar com ela. Isso o surpreende, pois Mayu não sente medo dele. Ela explica que, como professora, precisa cuidar dos alunos. Isso toca Suzuki, que começa a ver Mayu como alguém especial. Mayu nota que a comida de Suzuki parece deliciosa e, ao saber que ele mesmo cozinha, fica impressionada. Ela sugere que experimentem a comida um do outro, deixando Suzuki corado. Ele acha que está sonhando quando Mayu tenta alimentá-lo, mas de repente ela tropeça, e ele sem querer puxa sua saia, o que o deixa desesperado. Em seguida, ele pede desculpas e empresta seu casaco para ela usar temporariamente, o que a faz sorrir, pois se sente mais próxima dele. No vestiário, Kana percebe que Mayu está segurando o casaco de Suzuki, o que a deixa intrigada. No entanto, Mayu explica que só quer ser amiga dele. Isso faz Kana perceber que Mayu tem sentimentos por Suzuki. De repente, elas veem o cartão de estudante de Suzuki. Enquanto isso, ele está em um trem lotado e não entende por que Mayu está ali. Acontece que ela foi devolver o cartão dele, mas o trem está tão cheio que o empurra ainda mais perto de Mayu. De repente, o trem deu um solavanco, fazendo Mayu se agarrar em Suzuki, deixando ambos constrangidos. Suzuki percebeu que um botão da camisa dela estava solto e tentou ajudá-la discretamente, mas outro tranco da locomotiva fez com que Mayu se encostasse na porta de vidro, sem espaço para se mover. Enquanto Suzuki tentava arrumar o botão, Mayu ficava cada vez mais sem jeito, mas no fundo gostava da atenção. Quando Suzuki pediu desculpas pela situação, um segurança apareceu, suspeitando que ele estivesse incomodando Mayu. Para evitar problemas, ela rapidamente afirmou que ele era seu namorado, o que fez seu rosto corar ainda mais. Mais tarde, Suzuki foi comprar comida, mas notou os olhares desconfiados das pessoas por causa de sua aparência intimidadora. Foi então que encontrou Mayu, que também estava no mercado comprando mantimentos para sua irmã mais nova.
Ao saber disso, Suzuki mencionou que também estava comprando para seus irmãos. De repente, começou a chover, mas os irmãos mais novos de Suzuki apareceram trazendo guarda-chuvas para ele. Aproveitando a situação, ele convidou Mayu para ir até sua casa, o que a pegou de surpresa e a deixou sem jeito. Lá, os irmãos de Suzuki brincavam animados e logo começaram a pedir presentes.